Tem vídeo do Revolta, eu acho, não? Deixa eu ver da PSG, uma. Vamos ver. Salve, meus minhas Ai, conheço a PSG, tá? lindas. Bronze Você que eu já vi já. conhece. Então você não cão, como você também pode. E dá. Balde. Vamos pro vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a PSG, o próximo adversário da Loud no Mundial. Eles são, se não o melhor time, um dos melhores times de região emergente. A gente, na realidade, já enfrentou eles na MSI e acabamos perdendo. O time não É, mudou já muito amassou a desde a última PSG, vez que a gente meu Deus. encontrou eles. É Eles isso que a gente tinham vai o Mal ver e quando trocaram amassar pelo seu Maple, crânio. que é seu novo mid laner. O Maple acaba sendo conhecido internacionalmente por ter sido parte da maior e mais forte lineup da história de Taiwan, a Flash Wolves. Eles eram conhecidos por todos como Korean Slayers, já que toda a chance que eles tinham de enfrentar um coreano na fase de grupo do Mundial, eles acabavam ganhando. O Maple acabou ficando conhecido pela sua grande performance contra os midlaners da Coreia, em jogos que ele acabava solando Faker e outros midlaners. Honestamente, esse upgrade foi bem Mas grande. esse aí é A o última vez que Maple nós antes da enfrentamos a PSG, Fejuca, né? O Mal não apresentava tanto craque. perigo. Já o Maple, por toda a sua experiência, Craque. pelo jeito de Nossa, jogar único, bota- ele bota- acaba trazendo pra esse time um aspecto. Pô, precisa, mano. Precisa botar Da sua o jogo do experiência, micro de pelo Rise? Não jeito de jogar precisa, único, mano. ele acaba trazendo pra esse time um O aspecto jogo é amanhã, que a gente tio. talvez não esteja tão acostumado a ver. De uma maneira geral, ele é um jogador com uma lane phase muito sólida e ele brilha muito nas teamfights. Ele também é excelente controlando os recursos primários do jogo, que é um conceito Cara, que eu os acho que eu caras nunca tão falei aqui no 14 e canal, 1, então vou entrar um pouco mais em detalhe. League of Legends tem 4 recursos essenciais: HP, mana, gold e experiência. Quando você tem um jogador que controla esses recursos de maneira excelente, você tem um jogador que consegue sair de situações ruins, ou seja, matchups que ele perde, de uma maneira muito mais sólida do que outros jogadores conseguiriam. E também, quando ele ganha um matchup, ele acaba criando janelas que você não está acostumado a ver anteriormente. Geralmente, quando a gente fala de regiões menores, esses conceitos não são tão bem aplicados. Só que, como eu disse, o Maple ele vem com um background muito mais sólido. Ele também já jogou na LPL, onde tem mid laners muito bons, e ele também se saiu bem lá. Além disso, ele acabou se mostrando muito bom controlando o Rio e brilhando nas teamfights com o time dele. Uma das recomendações que eu já vou fazer logo de cara contra esse time é tirar a Jace da mesa. Ou pega a Jace, ou bane Jace. Uma das coisas que mais ajuda você a controlar recursos com facilidade é vantagem de range e poke. Campeões como Azir, Jace e Orianna são muito perigosos contra esse time. Como Azir não é mais tão forte assim, talvez Bunny Jace seja uma excelente opção. O jungler deles, jogar hoje. também vem da LPL. Amanhã, ele era reserva na EDG meia-noite. e ficou extremamente conhecido pelo seu Lee Sin e pela sua Nidalee. Como a gente não vive nesse meta, ele basicamente tem jogado somente de tanques, com algumas exceções alguns jogos de Lilia. Eu queria chamar a atenção que o jeito que esse time joga com o jungler é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Como as lanes são todas bem sólidas, o Jundia não sai gankando muito. Ele foca muito mais em farm e em controle de visão, preparando assim um nível de experiência melhor para quando ele for fazer o Dragon e o Arauto. De uma maneira geral, eles são um time que mais cria uma oportunidade pro jungler do que o inverso. A gente tá acostumado a ver o jungler gankando muito aqui, criando oportunidade pros laners. Esse time, com o Jundia, acaba jogando de uma maneira diferente disso. Uma das coisas que eu já aconselharia contra esse jogador é um invade cedo no jogo para descobrir aonde ele tá e qual que é o tempo dele no mapa, ou então ter lanes muito fortes para controlar ele com a visão. Caso o jogo fique estável pra PSG, é muito provável que eles saiam na frente na briga por objetivos. O Az é o top Cara, laner. pior Ele acaba que, fechando ó, esse pelo top que eu side assisti pela DFM, o jogo de ontem, de hoje, né? Mais cedo. Cara, o bot deles não faz nada, mano, da PSG, velho. Só o top. O top joga pra cacetar os caras e o bot só mama, velho. O cara faz porra nenhuma, no velho. Só mapa, apanha. que me parece ser uma parte bem Puxa uma sólida wave, desse time. mano. Ele tem uma lane phase muito forte com campeões de eu range tava como deitando e Nar rolando e de EZ Kennen, nos caras. como infelizmente a gente já viu no último MSI. E ele acaba tendo uma lane ok com os outros Maple times não como jogou tão Renekton, bem também, não. Caçante e Jundia Jax. também, não. Queria chamar a atenção também que ele não Rainbow demonstrou amor muito grande por Rumble, então a gente precisa ver se ele vai jogar com esse campeão ou se ele vai trazer um counter pra esse campeão. Outra coisa que eu queria chamar a atenção antes da gente falar da bot lane é que esse time demonstrou um certo amor por campeões flex. Tanto o Jundia quanto o Uji tem como campeão mais jogado a Hell, e tanto o Azi quanto o Jundia jogaram de pop. Geralmente, quando eles fazem esse tipo de movimentação, eles pegam bem cedo no draft pra confundir o outro time. Na bot lane, a gente tem o Wako e o Wood. A bot lane deles basicamente consiste num controle de wave muito bom e num tempo de recal Só quase farm perfeito. esses caras aí. Eles são jogadores que focam muito em teamfight e não necessariamente brigam tanto na lane phase, a não ser que a outra dupla force em cima deles. Eles são muito bons sendo reativos, eu ficaria muito atento com a dupla de Zai, Rakan e Kai'Sa. Eu não me preocuparia tanto com campeões que não tem tanto controle de wave como a Félix contra eles. Geralmente,
a bot lane deles o acaba Aku indo gosta pro de mid, AFL, e ele é não o bom de mid indo AFL. pro bot. Quando a gente acompanha o CBLOL, a gente tá muito acostumado a ver os mid laners indo pra baixo pra ajudar a bot lane pra que a bot lane suba. O Aku e o Wood, eles desenvolveram meio que uma técnica deles mesmos, que eles sempre conseguem um recal bom pra que o Wood consiga abrir pro mid, e o Aku, caso ele esteja de Kai'Sa, ele consegue dar follow-up na play. Caso ele não esteja de Kai'Sa, eles tendem a não lutar em torno do mid, o que pode ser algo explorável pra gente, já que a gente pode ter uma vantagem numérica ao redor do mid e comprar essas lutas com eles e eventualmente ganhar. Agora que a gente conhece role por role, a gente consegue dizer que eles são um time bem sólido. Eles não são um time que buscam muitos ganks, mas eles têm muitas oportunidades em lane, criadas por um V1 e por certos matchups, para que o jungler dele consiga jogar ao redor disso e assim ditar o ritmo do jogo. Eles gostam bastante da primeira torre, é algo que eu ficaria muito atento caso alguma lane esteja perdendo, muito provavelmente naquela lane que eles vão para levar a torre. Não demonstraram uma preferência muito grande pelo primeiro Dragon, mas são um time que gostam de lutar por todos os objetivos. A especialidade desse time é lutas objetivo, então eles geralmente estão rodando o jogo deles ao redor disso para que eles tenham o tempo e o recurso necessário para ganhar aquela luta. Eles também demonstraram uma grande preferência no draft por composições de luta. Quando eles não tinham uma composição de luta muito boa, eles tinham muita dificuldade em ganhar nos jogos. Agora, vamos para alguns exemplos que eu separei para vocês. No jogo 2 da final, aos 4 minutos, a gente consegue ver que a Sejuani está indo para o mid. Um pouco antes disso, aconteceu uma jogada no bot que resultou com 2 suportes morrendo. Se a gente pausar o vídeo aos 4 minutos e 5 segundos, a gente vai ver que a wave da CFO está indo em direção à torre da PSG. Isso diz para a PSG que daqui a em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos, essa wave vai estar voltando para baixo da torre da CFO, que é uma janela de play para eles. Paralelo a isso, a gente consegue ver que a Thalia tá com condições de puxar a wave da Recal. Mesmo assim, a PSG quer garantir que a Thalia tenha tempo na frente do AZ, porque se o jogo ficar parado, muito provavelmente a Thalia vai tomar o skill do AZ. Então a pressão acaba sendo pro lado da PSG de fazer uma jogada. Logo após puxar a wave, a gente consegue ver que a Sejuani retorna a farmar, a Thalia estende mais uma e acaba dando Recal logo depois. A gente vê também aos 5:27 que a Thalia gasta Recal pro mid, que ela tem uma wave de vantagem em cima do AZ. Também vemos a Sejuani indo direto pro bot side do mapa. Note que enquanto o Rakan limpava a visão, a Sejuani não tinha aparecido. Com a Thalia indo pro bot side e a Sejuani indo pro bot side, essa jogada acaba se tornando um dive claro no bot. Quando eu falo sobre esse um time que não prioriza ganks, mas que gosta muito de jogadas em conjunto, com o Jundia rotando sempre com uma lane, é esse tipo de jogada que eu falo. O Jundia e o Maple não se importam de compartilhar a experiência, desde que eles consigam fazer uma jogada junto. Essa play acaba sendo favorável pra CFO, mas é algo que a gente precisa ficar extremamente atento, porque na maioria das vezes é tipo de jogada que acaba dando muito certo pro time inimigo. Honestamente, eu vi esse tipo de play tanto com o mid laner Maple quanto com a bot lane. Geralmente quando o Jundia ajuda o bot a puxar, ele abre com o suporte no topside pra fazer o arauto. É outra jogada que a gente tem que ficar muito atento contra esse time. Às 25:40, a gente consegue reparar que a PSG tá... Não, ele ficou falando, wave, não sei o que lá, eu fui entrando na play, né? Falei, caralho, mano, vamos dar 4v3 clean. Pro Barão. Sim, achei que era super play, pô. Pro Dragão. A PSG é um time que gosta de tava esperando uma super play. Deles. Então, geralmente, quando um time tem um controle total do objetivo, eles tendem a trocar esse objetivo por outra coisa. Desce, essa jogada, puta gambito rolando, cadê? Porque foi algo muito curioso. Eles vão ficar muito tempo nesse Barão. E eu quero que você entenda o porquê que eles fazem isso. Se a gente for analisar as composições, a gente consegue ver que o time da CFO tem pouquíssimo engage, somente o Nautilus. E o time da PSG tem um poke extremamente forte com Jace e Kai'Sa. É um poke de muito longe e que dá muito dano. Ou seja, a PSG tem vantagem quando ela chega primeiro no terreno. O outro time é obrigado a entrar nela, sendo que o Nautilus nessa situação não tem nem ultimate pra dar engage. Às 25:45 a gente consegue ver que a PSG starta o Barão. E a CFO também tá fazendo dragão. Assim que a Pop ulta, eles usam o TP da Gwen e a PSG instantaneamente sai do pitch do Barão. Porque no fim o objetivo deles não é fazer o Barão, é deixar a CFO presa no poke da PSG. Assim que o dragão morre, a PSG começa o Barão mais uma vez. Dessa vez, caralho, os caras são tarados em Baron, pô, porra é essa, mano? É bom reparar que o Maple tem um do top ainda, o tempo inteiro posicionado pra fazer um pick ou acertar o poke. É muito importante que vocês notem essas diferenças, porque isso é algo que a gente talvez não esteja tão acostumado na nossa região. Se você reparar, toda vez que o Baron chega na casa dos 4.000 de vida, a PSG para de fazer esse objetivo. Porque no fim eles não querem um 50-50. Cara, o Caçante tá morrendo, simplesmente a luta. Eles querem o melhor ângulo de luta. E também acabar com os recursos da CFO.
Como vocês podem ver, a vida e a mana dos jogadores da CFL tá muito mais baixa do que a vida e a mana dos jogadores da PSG. Até porque eles perderam dos teleportes quando a PSG ainda tinha o deles. A gente também consegue ver que o Maple começa a bater no Baron e assim que eles veem os jogadores da CFL Cara, esses caras estão nesse Baron já faz 4 Não min, importa quem filha. tem esse poke O wave pega, do caso bot tá pegue lá. o Nautilus, Porra, eles que é conseguem tirar isso, o Nautilus mano? do pitch e da fight. Também repara que Só que assim tá que o parecendo Nautilus Mix, engaja, mano, essa a porra, PSG tio. tá totalmente Fizeram, posicionada mano. pra virar nos alvos de baixo da PSG. Se a gente voltar um pouquinho, Insistiram aos tanto que 27 deu bom esse 15, Baron. a gente consegue ver que a Pop é spotada no topside do mapa. E a Gwen tá dentro do pitch do Barão. A PSG então tem que tomar uma decisão. Caso contrário, eles vão sofrer um flanco por 3 lados. Acaba que antes do Wood tomar a decisão do engage, ele acaba tomando um hook, virando assim nos jogadores da CFO na parte de baixo. Caralho, que porra é essa, gerando mano? 3 abates. E o Baron, Mano, no fim da gente, PS4 o na parte Naut, olha do Wood isso. tomar a decisão do O engage. Naut hooka a Hell e a Hell engaja os Ele três, acaba né? tomando Que um porra é hook, essa? virando assim nos jogadores da CFO na Para, parte de baixo. para. E gerando 3 abates e o Baron pro time da PSG. Eu quero que vocês notem que essa jogada começou em torno de Hawk? 25-40 Hawk e taiwanês? ela tá acabando em torno de 27-30. Eles são um time que jogam de acordo com a composição deles. Se a composição deles é uma combo de poke, eles vão passar muito tempo no objetivo poupando mana e vida deles e tentando tirar mana e vida do time adversário. Por isso que eu falo que o Maple é um jogador extremamente perigoso com campeões de poke e de É range super alto, PSG, como Jace, né, mano? Azir e Orianna, como eu disse nesse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo dias antes do Mundial começar. Como a meta do Mundial vai ser muito diferente do que a gente tá vendo aqui, eu não vou incluir tantas jogadas, esse vai ser um vídeo menos detalhado e um pouco mais curto do que a gente tá acostumado a ver aqui no canal sobre as análises. Mas eu prefiro fazer um vídeo menos detalhado do que acabar falando coisas pra vocês que a gente possa não ver por ser uma meta muito diferente e a gente já ter visto os jogos da PSG quando a Loud for jogar da PSG. De qualquer maneira, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido como esse time da PSG gosta de jogar de 2-0 maneira Loud. geral. Feedbacks são sempre bem-vindos. Muito obrigado Muito por assistir. legal, Um beijo muito e até a macro, próxima. muito Baron. 2-0 Loud. Laude. É, PSG jogou mal, mano, contra a Rainbow Seven. Não me convenceu, não. Sério mesmo. Né, Boninhas? Não me convenceu, não, velho. Tá bem. Achei que seria bem. Hã? Achei que seria bem mais stamps. Né? Porra, Se mano. se o Odd não entrega o primeiro game lá, a Mano, gente poderia ganhar. se o. É Odd? É o Odd, né? Se o Odd, o Viego, mano, ele joga melhor que ele no jogo, eles ganham certeza, velho.